todos se encontrem bem e animados para uma classe a mais. Eu sou a professora Anne e estaremos juntos com a atividade 9 e 10 de nosso caderninho segundo ciclo. Bom, em la portada de la clase de hoy teremos aqui já uma imagem que nos dá uma ideia de que hablaremos. ¿Qué vemos por aquí? Un conjunto de personas. ¿Y qué les parece? ¿Son amigos? ¿Trabajan juntos? A ver. Muy bien. Lo acertó quien dijo la familia. Eso es. É uma representação de uma família. Bom, e que definição a gente tem lá no nosso caderninho, lá no nosso caderno de atividades, sobre a família? Podemos considerar família a los miembros com quienes temos laços sanguíneos. Acho que essa definição é bem óbvia desde sempre, né? Tem laço sanguíneo, é a família. Mas aí a gente vem com um dado novo, que vem ganhando força, ganhando voz hoje em dia, e com os quais mantemos laços afetivos. Hoje em dia a gente já olha para esses laços afetivos de maneira mais legítima. A gente já consegue olhar para eles e entender que eles também determinam a nossa família. A gente também tem uma família que nem sempre é a de sangue. Hoy día se reconocen muchos tipos de familia na sociedade. E aqui a gente está vendo um exemplo, né, que está lá no caderninho de vocês também, das várias famílias. Né? Aqui a gente tem famílias de sangue, certamente, mas a gente também tem famílias unidas por laços afetivos. A gente tem até um doguinho por aí, um catzinho, tá igual a minha família aí, ó. Esse é laço afetivo, né? Puro laço afetivo. Então a gente tem essa representação do que a gente vê hoje na sociedade, que são sim famílias, que tem sim no seu seio o amor, o cuidado e o convívio harmonioso e respeitoso, e que a gente tem sim que chamar de família. Bueno, los miembros de la família em espanhol. Se a gente está falando de família, vamos aprender os nomes, né? Como é que a gente chama esses membros da família em espanhol? Então a gente tem lá bebê, família, que é a família toda, acompanha comigo aí no quadrinho, ok? Embaixo eu tenho abuelo. O que é esse abuelo? Pelo desenho, cabelo branco, a gente já está sabendo que é o quê? Avô, isso aí. Mas eu vou lá para o outro lado. Aqui, outro lado. Então eu tenho los padres, que são quem? El padre, la madre. Isso aí. Os dois juntos eu chamo padres. Logo embaixo eu tenho hijo. O que é esse hijo? Filho. Isso aí. Lá do outro lado eu tenho hija, que é a filha. Ok? Tem um núcleo aí. Aqui eu tenho madrastra, olha lá, cuidado, tá cheio de R em espanhol. Madrastra, ok? E do outro lado eu tenho padrastro. Olha lá. Aí eu tenho hermano, ok? Que é o irmão, a gente até um grupo famoso, os hermanos, não é isso? Embaixo eu tenho primos. Do lado eu tenho nietos, são os netos, não é isso? Em cima eu tenho hermana, que é o feminino de hermano. Fácil, né? Que tá parecido com português. Aí eu venho pra cá, despedidinho, né? Ficou escondido. Sobrino, ok? Do lado sobrina, que é o feminino. Em cima eu tenho tio, ok? Tio, olha o T, esse som faz tio. E do lado eu tenho abuela, que a gente falou, não falou? É o feminino de abuela, ok? Eu até me perdi nesse monte de desenho por aqui. Aí eu trouxe mais do ladinho para vocês, já que esse desenho não contemplava alguns outros nomes. Aí eu trouxe lá, hermanastro, tá lá do ladinho, ok? Hermanastro, o que é esse hermanastro? Já me lembra padrastro, madrastra, ou seja, é aquele irmão, é seu irmão emprestado. É o filho do seu padrasto, o filho da sua madrasta. Ok? Que não é o seu irmão, mas o seu irmão emprestado. E que é seu irmão, vira família mesmo, né? São os laços afetivos.
Bom, eu tenho embaixo uma palavra também, hijastro, que me lembra uma mistura de hijo com padrasto ou madrastra. Isso aí mesmo. É o que a gente chama em português de enteado, ok? É o meu enteado. Então, por exemplo, se eu casei com uma pessoa que tem um filho de outra relação, é meu enteado, ele não é meu filho, ok? Cunhado, cunhada, suegro, suegra, nuera, que é a nora, e eu tenho o masculino de nuera, que não é nuero, hein? Por favor. Yerno. O que é isso em português? Vamos ver se o pessoal lembra. Isso aí é a pegadinha, hein? Isso aí o pessoal na sala, escorrega nisso aí. Isso aí. É uma galerinha acertando. Genro. Muito bem. Seguimos? Aí eu trouxe para vocês, tá lá no nosso caderninho também, aí tem um textinho completo, mas por conta do tempo a gente trouxe só os gráficos para a gente dar uma olhadinha neles. Para a gente entender como é que essas famílias espanholas foram mudando. Eles pegaram uma janela de tempo de 40 anos. Como é que essas famílias mudaram? Então vamos dar uma olhadinha no primeiro gráfico aqui. Eu tenho lá, hogares com 5 ou mais membros, ou seja, lares com 5 ou mais membros. Bom, em 99 eu tinha 22%. Hoje em dia, essa pesquisa é de 2016, tá, gente? Então esse hoje, 2016. Provavelmente isso já foi mudando e foi diminuindo ainda mais. Então em 2016 eu tenho el 6%. Então olha lá a diferença. Eu tenho 22% e agora el 6%. Hogares unipersonales, ou seja, lares com uma pessoa só. Em 99 eu tinha 11%. Hoje, 2016, tenho o 25%. Olha como é que subiu o número de lares que só tem uma pessoa. Ok? E aqui eu tenho outro dado, olha lá. Edad al casarse. É isso que vocês já devem estar sentindo na casa de vocês, esse reflexo, gente. Eu senti. As minhas avós casaram bem mais cedo, a minha mãe mais cedo, e eu mais tarde, e por aí vai, né? Vamos ver se minha filha vai seguir essa tendência. Bom, edad al casarse. Aí eu tenho lá em 78, eu tinha 25%. Perdão, 25 anos. As pessoas se casavam, a média era com 25 anos. Hoje dia, 34 anos. Olha lá como é que subiu a idade para se casar, ok? Essas são algumas mudanças bem relevantes. Aí eu tenho personas por hogar, ou seja, pessoas por lar. Eu tenho lá em 81, em 3,6 pessoas. Claro que, gente, 3,6 não existe, mas é uma média, então, de 3 a 4 pessoas, mais ou menos, ok? Hoje em dia, 2,5, ou seja, de 2 a 3 pessoas, olha como é que já diminuiu, né? Hijos por mulher, olha lá como que diminuiu também, né? Filhos por mulher. Então, em 90, eu tinha 2,54, ou seja, 2, 3, fica nessa média aí. Hoje em dia, 1,34, ou seja, menos de 2, né? A média de 1, mais para 1 que para 2, né? A pessoa de matemática aí que me ajude. Bueno, a gente está falando de família, falou de dados, falou de gráficos, então a gente vai ver um pouquinho os numerais cardinales, do 0 ao 30, del 0 ao 30, ok? Vou falar devagarinho, vamos fazer exercício aí, vamos chamar o pessoal, vamos repetir. Juro que eu vou tentar falar devagarinho, gente, eu tento. Então vamos lá. Aqui eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não abre o E, não é 7, 7, 8, 9, olha o som do V, ok? 10, olha o D, né? De 10, ok? Lá do outro lado eu tenho 11, 12, 13, 14,
15. Repara que o segredo aqui é você mudar o som do Z pelo C. A gente fala 11, 12, 13, 14, 15. 11, 12, 13, 14, 15. Assim, né, gente? Agora, daqui pra frente, treina o começo comigo. Vai ser sucesso. 10. Se você fizer aí, 10, não é de não, por favor. Carioca se segura. 10. Vai ser sucesso. Olha lá. Aqui eu tenho 16, 17, 18, 19, ok? Vamos voltar? 16, 17, 18, 19. Isso aí, treinou 10, dá certo, não tem jeito. E aqui embaixo eu tenho 20. Cuidado, não é 20 não, tem gente que bota esse I mental aí na frente. Não, 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 não. Olha pra lá, tem um E na frente, então 20. O som do V com o som de B, ok? E aí eu tenho lá do outro lado, eu tenho 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Também não é 30, hein? O E está na frente. 30. Reparem aqui, que aqui tem uma diferença da nossa língua. Do 20 até o 30, a gente já separa os numerais, não é? A gente escreve 20 e 1, 20 e 2. E espanhol tá aí para provar que é outra língua. 21, 22, 23, tudo junto. Ou seja, a gente já tira daqui uma conclusão. Los numerales del 0 al 30 se escriben con una palabra sola. Vale? Gravem isso. E a gente vai seguir depois, isso vai ser importante. Bueno, nos vemos pronto. Recuerden cuidarse siempre. Espero que hayan disfrutado de esta clase. Hasta la vista.